Senhor, eu te glorifico, Pai, eu te exalto, porque Tu és um Deus fiel e poderoso para mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar a nossa trajetória. Nascemos para vencer, nascemos para alcançar, Senhor, vitórias em Tua presença. Nós nascemos, meu Pai, no nosso DNA, com uma marca que se chama vitória. Tu és o Deus da bênção, Tu és o Deus da alegria, Tu és o Deus que deseja presenciar a felicidade de todas as pessoas. E aqui eu quero aqui te glorificar nesse momento profético, e dizer para o Senhor que Tu és a razão, meu Rei, da nossa existência. Tu és a razão da nossa vida, Tu és a razão da nossa casa, da nossa família. E assim eu te agradeço, meu Deus, porque não há outro Deus além de Ti, só o Senhor é Deus. E assim eu te agradeço, meu Rei. Espírito Santo, esteja comigo nesse momento especial, nesse momento profético desse programa que hoje estou realizando nessa hora. Abençoa todas as pessoas que vão estar me acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook. Meu Deus, que cada um seja ricamente abençoado e abençoada, porque nós nascemos para isso, para sermos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém e amém. Graça e paz, queridos, a você que está me acompanhando nesse momento. Que Deus venha abençoar você. Sou o pastor Cristóvão Dias. Esse programa é um momento profético de segunda a sexta-feira, ou seja, de segunda a sábado. É um programa a partir das 18 horas, acontecendo aqui na cidade de Manaus, aqui na nossa TV e Rádio Parente. Eu convido você a me ajudar, a compartilhar com seus amigos, compartilhar esse programa pela qual Deus colocou no meu coração há muitos anos atrás. Deus já tem me proporcionado momentos especiais. Esse momento agora que vivo junto com a TV Rádio Parente é algo novo na minha história, na minha vida e no meu ministério. Sou pastor presidente do Ministério Internacional Apostólico Manaim, o Mian 12 Church, aqui na cidade de Manaus. Estamos trabalhando de uma maneira diferente, e é o que eu quero dizer para você. Deus colocou nesse ano para a minha vida para eu desenvolver novamente o meu ministério pessoal, sem ser pastor, pastoreando vidas dentro de uma igreja, mas também tem um chamado, tem um ministério pela qual é um ministério evangelístico, ministério conferencista internacional. Graças a Deus, Deus tem me dado a oportunidade de eu realizar a obra do Senhor, e graças a Deus o Senhor já começou a abrir portas. Em breve eu vou estar realizando missões, eu vou estar realizando viagens, vou estar indo, já fazendo uma agenda já de locais e lugares, igrejas, para nós levarmos o ID e a palavra do Senhor Jesus. Eu peço que você me ajude em oração, peço que você me ajude para que eu venha realizar a obra do Senhor de todas as maneiras. Um beijo no coração, minha esposa, pastora Elisane, meus filhos, a todos os discípulos do Mian 12, a você que nos acompanha todos os dias. Que Deus abençoe você da cidade de Manaus, estado do Amazonas, norte do Brasil, nação brasileira, para todo o sempre. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê vitória. Um abraço ao meu querido Márcio Freitas, estado de Goiás. Deus abençoe, meu amigo, você é uma bênção, tá certo? Estou só aguardando aí a resposta em nome de Jesus, e se Deus quiser amanhã nós já estaremos oficializando. Em breve você vai estar aí com a bênção na mão, tá certo, meu amigo? Mas eu quero convidar você que me assiste a ouvir uma palavra especial. Está no livro de Daniel. Eu quero dizer para você que nós aqui da TV e Rádio Parente, nós estamos realizando um propósito, e é um propósito de jejum. Estamos realizando um jejum de 21 dias, 21 dias de oração, e o dia de hoje é o 8º dia do jejum, é o 8º dia desse propósito, desse projeto que nós estamos vivendo, que nós estamos realizando, Esse projeto TV e Rádio Parente é um projeto que iniciou esse ano. Antes de nós iniciarmos tudo, eu e mais o nosso amigo Cláudio Parente iniciamos com um jejum de 40 dias, um jejum de 40 dias de tomada de território, e nós concluímos o jejum de 40 dias, e uma das coisas que nós falamos para Deus: o que nós formos fazer, Senhor, nos abençoa, para que nós venhamos prosperar em todos os lugares. Eu quero dizer para você que Deus tem nos honrado e tem nos dado muita vitória. Depois desse jejum nós fizemos um outro 12 dias de agradecimento a Deus.
E também nesses 12 dias nós tivemos muitas bênçãos chegando conosco. Não querer dizer também que teve sim, que não teve luta. Teve muita luta. Até agora estamos tendo luta. Mas graças a Deus, mais uma oportunidade Deus nos concede. Estamos em mais um jejum nesse ano de 2020 de 21 dias. Hoje é o 8º dia. E eu quero aqui dizer para você, queridos, precisamos entender quem nós somos na atual realidade, no mundo espiritual e no mundo físico. Quem nós somos em Cristo, quem você é em Jesus Cristo. Deus tem uma palavra aqui maravilhosa no livro de Daniel, no capítulo 3, e eu convido você para que você junto comigo venha apenas um versículo, somente um versículo que está no versículo 30, tá certo? Daniel capítulo 3, versículo 30 diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Olha só uma coisa interessante. Quem era Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eram 3 jovens que de fato saíram de Jerusalém, estavam cativos em terra de Babilônia, numa terra que não era deles, no lugar da escravidão, em um lugar de sofrimento, em um lugar de humilhação. Por quê? Porque eles eram judeus. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles receberam esse nome na Babilônia. Mas os seus nomes eram Amisael, sabe? Era os nomes bíblicos que estão no capítulo 1, que eles tinham como judeus que eles eram. Mas a Bíblia fala que eles, com o momento em que eles se depararam com certas situações, eles botaram em prática a vida que eles tinham. Eles sabiam quem eles eram. Sadraque, Mesaque e Abidnego, um nome babilônico, eles sabiam quem eles eram, porque a Bíblia nos ensina no capítulo 1 quem de fato os seus nomes eram. E os nomes que eles tinham, a Bíblia nos ensina conforme as escrituras sagradas, porque Daniel, Amisael, Azarias, né, o nome deles, olha o nome deles, era Ananias, Misael e Azarias, ou seja, era o nome que eles tinham como judeus, mas quando eles chegaram na Babilônia, eles receberam outro nome. Mas eu não vou aqui falar sobre nome, significado de nome. Eu quero falar para você aqui algo muito mais além, que é o que nós precisamos entender. Quando nós descobrimos quem nós somos, não existe nada, absolutamente nada, que pode nos impedir de prosperar e de vencer na nossa vida. A Bíblia declara que esses 3 jovens, eles eram jovens quando foram cativos, entraram na Babilônia e tiveram a oportunidade de morar no palácio. Mas a ida deles ao palácio não foi de qualquer forma, através de algo que eles tinham, mas sim através de algo que eles tinham, era a sabedoria de Deus. A Bíblia declara que eles, antes de serem pegos, eles eram jovens que eram talentosos, ou seja, dedicados a Deus, e eles eram uma diferença. E quando chegaram na Babilônia, eles receberam uma posição totalmente diferente de que muitos outros jovens. Eu quero trazer para os nossos dias e dizer para você, a vontade de Deus é que eu e você venhamos ter vitória, venhamos prosperar. Uma coisa é prosperar, outra coisa é riqueza. Nós não vamos falar sobre dinheiro, sobre semente agora, mas eu quero deixar bem claro que prosperidade é uma coisa, riqueza é outra coisa, e prosperar é algo diferente, tá certo? Por quê? Porque nós precisamos entender que quando descobrimos quem nós somos em Jesus, nós faremos história em qualquer lugar em que o Senhor nos levar. E isso é fato. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles chegaram nessa terra e foram a diferença junto com Daniel. E aí a Bíblia declara que era na verdade o Beltesazar, que na verdade ele recebeu Daniel esse nome. Mas a Bíblia diz, queridos, que passou-se um momento na vida desses 3 jovens que eles foram provados, que eles foram, colocados à prova. Eu não quero apenas falar sobre a provação deles, mas eu quero dizer o que Deus fez através da vida desses 3 jovens no lugar estrangeiro que eles viviam. Eu quero dizer para você, queridos, que não é o lugar que nos muda, mas sim somos nós com Cristo em nossa vida que mudamos qualquer geografia que nós colocarmos a planta do nosso pé. Eu quero declarar sobre você, nesse momento profético, que a vontade de Deus é usar a sua vida em qualquer lugar. Tudo que você desejar, ou seja, colocar em prática ou realizar alguma coisa,
na vontade do Senhor, a Bíblia nos ensina que tudo vai bem. A palavra fala que o rei fez prosperar esses 3 jovens. Mas por quê? Porque eles enfrentaram um grande desafio. Foram postos à prova. E é no momento da prova que nós percebemos quem nós somos. A gente não sabe quem somos quando está dando tudo certo. Nós sabemos quem somos quando começa a dar tudo errado na nossa vida. Quando as coisas começam a dar o contrário daquilo que nós imaginamos. Isso aí é algo que eu preciso entender como cristão. Jesus, como homem, ele veio à terra e ele nos ensinou e deixou escrito em João capítulo 16, versículo 33, que a gente vai enfrentar muitas lutas. No mundo a gente vai ter aflição, mas ele diz: tem de bom ânimo. A gente, por que ter bom ânimo? Para que eu venha ter uma maturidade. Ter bom ânimo é ter maturidade para saber diferenciar o que é certo e o que é errado, para eu ter o entendimento de me posicionar no momento certo, na hora certa, no lugar certo, no meio de uma grande crise ou no meio de uma grande situação. A Bíblia diz que eles prosperaram. O rei, o ímpio, aquele pela qual não tinha aliança com Deus, fez eles prosperarem. Sabe por quê? Porque a linguagem deles, a postura deles, a posição deles como seres humanos era diferente dos outros por um motivo: eles eram filhos do Deus Altíssimo. Eles já conheciam quem eles eram. Interessante que a Bíblia declara, para eu poder finalizar aqui rapidinho, é uma palavra bem rápida, mas eu quero dizer para você que eles tiveram um momento de mostrar quem de fato eles eram no mundo real, ou seja, na atual realidade bíblica, ou seja, espiritual e física. A Bíblia declara que foi feito a estátua e todos tinham que se adorar, e eles falaram, eles bateram no pé e disseram: não vou adorar essa estátua. E disseram: se não adorar, vamos jogar vocês dentro de uma fornalha que vai ser acesa 7 vezes mais. E eles falaram: não vamos adorar a imagem. Ou seja, uma pessoa convicta daquilo que ela já sabe, o que ela está fazendo, para onde ela vai e o que ela deve fazer, jamais ela permitirá que qualquer outra situação venha tirar o seu foco. Deixa eu olhar para você, olhando para você aqui agora, deixa eu dizer algo muito importante. Jesus nos fez para nós vencermos na vida. Eu e você fomos chamados por Cristo, nascemos para vencer na vida. Só que para vencer não é fácil. Eu precisarei ter inteligência, sabedoria, eu precisarei ter algo a mais do que somente uma mente humana pode ter e pode adquirir para ter vitória. A Bíblia declara sobre sabedoria no livro de Tiago, capítulo 1, que o Senhor, usando o autor do livro de Tiago, ele declara, ele diz assim: quem quer sabedoria de Deus, peça a Ele e Ele dará de graça. Ou seja, uma sabedoria diferente, uma sabedoria voltada, ou seja, extraída da mente de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Todos aqueles que têm a mente de Cristo, eles têm uma visão diferenciada, eles têm um foco ajustado, eles têm uma audição aguçada, eles têm uma linguagem, sabe, totalmente diferente de poder, porque um homem e uma mulher de Deus, que é diferente em todas as geografias pela qual eles estão, eles de fato vão fazer histórias, e a Bíblia declara isso, porque é uma verdade. Eles estavam em um lugar diferente, que todas as pessoas estavam com medo, estavam com pavor, estavam com medo de morrer, mas eles mostraram que de fato, quem de fato eles eram na atual realidade naquele momento. Então eu quero aqui dizer para você que o Senhor foi com esses 3 jovens, e Ele deseja ser com você também. Ele deseja abençoar a sua vida, mas para isso você tem que saber quem você é. Para isso você tem que entender por qual motivo ou qual o propósito de Deus para a sua vida em toda a tua jornada como pessoa aqui na terra. Deus deseja abençoar você, e não somente abençoar, mas fazer você ser um canal de bênção para outras pessoas. Interessante que muitas das vezes as pessoas que eu já me deparei com certas situações, pessoas já falaram assim:
eu só vou prosperar se eu for para tal lugar, eu só vou vencer se eu for para outro lugar. Eu quero dizer, em qualquer lugar eu e você podemos vencer, em qualquer lugar eu e você podemos prosperar. A diferença é como é a nossa conduta como verdadeiros cristãos. A diferença é como é a nossa postura em certas situações que nós venhamos passar. Existem pessoas que estão nos observando que nós nem imaginamos que elas estão, mas nós estamos sendo observados. Você que me assiste agora, você está sendo observado. Pessoas estão nos olhando e estão esperando algo de nós. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus escolheu você para você ser um canal de bênção, não somente dentro da sua casa, mas em todo lugar pela qual o Senhor deseja que você vá. Interessante que, se formos buscar uma outra passagem bíblica, a Bíblia nos ensina no livro de Gênesis, quando Abraão, que era Abrão, saiu de Ur dos Caldeus junto com seu sobrinho Ló, e eles prosperaram juntos. Ló pegou a carona, né? Não tinha nada a ver com a história, mas foi com o tio, que era Abrão, prosperou, e chegou um momento que teve muita dificuldade, muita briga, e chegou uma área, um local, em uma geografia, em uma terra, que de um lado era deserto, e de outro lado era uma planície, cheia de grama, bem verdinha, sendo que os dois tinham muitas propriedades, tinham ovelhas, tinham funcionários, tinham servos, ou seja, Deus abençoou Abraão por um motivo. Ele acreditava que Deus era com ele. E aí a Bíblia nos ensina que Abrão olhou para o seu sobrinho Ló e disse assim: olha a planície, olha tudo isso daqui, eu quero fazer algo contigo. Não está dando mais certo nós vivermos juntos, então decide para onde tu queres ir. Não sou eu que vou decidir, decide você. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou dizer para você, o poder da decisão não era de Ló, era de Abrão, porque Abrão era mais velho, era o mais velho, e ele tinha a autoridade máxima. Só que ele coloca a decisão para o menino, o imaturo, aquele que só estava vivendo por aquilo que estava vendo, por aquilo que ele estava acreditando, pequena coisa pela qual ele estava acreditando. E aí ele olha para Ló e diz assim, Abrão diz assim: para onde tu fores, eu tomarei um outro rumo. A Bíblia diz que Ló olhou e viu o deserto, e viu a planície que dava em direção a Sodoma e Gomorra, a região para Sodoma e Gomorra, e ele disse: não, ficarei com as planícies, vou ficar aqui com as gramas. E Abraão disse: eu vou então para o outro lado, eu vou para o deserto. A Bíblia declara que a história, para me concluir, Ló perde tudo no lugar pela qual ele achava que ia prosperar, longe do propósito, mas Abraão, dentro do propósito de Deus, prosperou no deserto e foi usado por Deus para livrar Ló. Significa, queridos, que a vontade de Deus é nos dar vitórias em tudo aquilo que nós vamos fazer, mas para isso eu tenho que entender quem eu sou, para isso eu tenho que entender quem é o Deus que eu estou servindo, como é. Você já teve a oportunidade de ter um momento sozinho com o Senhor? Eu acredito que sim. Só você e ele puxar uma cadeira e colocar diante da sua frente e dizer: Senhor, senta aqui, eu quero conversar contigo. Você já parou para conversar com o Senhor nessa semana? Você já parou para conversar com Jesus hoje? Você já parou para, quando você acordou hoje, o que você fez pela primeira coisa? A primeira coisa que você fez hoje, eu acredito porque é o que eu faço. Eu agradeço ao Senhor e eu digo: Senhor, obrigado, me dá um dia de bênção, de vitória. Eu sei que eu vou enfrentar a luta, vou enfrentar a guerra, mas eu sei quem eu sou teu servo, eu sou teu filho, e eu nasci para vencer. Nós sabemos que lutas nós vamos enfrentar, mas uma coisa a gente tem que entender, que o Deus que nos chamou, Ele já nos garantiu a vitória. Escute uma coisa, no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, nos ensina que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Significa que a marca da bênção está dentro de mim, dentro de você. Então não significa que não existe lugar que tem poder de paralisar um homem que sabe quem ele é, de uma mulher que sabe quem ela é. Nenhuma adversidade, nenhuma crise tem poder de matar os sonhos de um homem, de uma mulher que acredita na promessa, que tem o Senhor como coluna, que tem o Senhor como a torre forte, que tem o Senhor como farol, que tem o Senhor como seu baluarte, o seu escudo, a sua fortaleza. Todo homem e mulher que tem o Senhor, eu quero aqui falar para você, essa pessoa,
Eu estou aqui na cidade de Manaus, eu acredito que tem muitas outras pessoas longe, porque Deus me falou no ano passado, dizendo assim: grandes coisas vou fazer no ano que vem. Eu não sabia que vinha pandemia, eu não sabia que iria enfrentar junto com a minha família, ou seja, estamos vencendo. Deus tem sido misericordioso conosco, Deus tem nos dado oportunidades, e eu quero dizer para você: não duvide daquilo que Deus já falou para você. A Bíblia diz que esses 3 jovens, eles foram testados, eles não se prostraram. Aí eu olho para mim, para cá, para nossa... Estamos enfrentando a pandemia, estamos enfrentando desemprego, estamos enfrentando certas situações, doenças que na verdade não é só o Covid, mas muitas outras doenças que já existiam antes do Covid. Mas nós precisamos entender que se estamos de pé hoje, é porque a misericórdia de Deus, ela tem nos sustentado. Eu vou falar uma coisa aqui que algumas pessoas, muitas das vezes, me interpretaram diferente, mas eu vou dizer uma coisa para você muito verdadeira e séria. Nós não somos abençoados porque merecemos. Nós somos abençoados por causa da misericórdia e o amor de Deus para conosco. Sabe, tem pessoas que dizem assim: eu sou abençoado porque eu mereço. Não, nós não merecemos. Somos pecadores. Se o Senhor não nos amasse, nunca nós iríamos receber o livramento, a salvação pelo amor e pelo preço que Ele pagou na cruz do Calvário. Só somos abençoados pela misericórdia de Deus. E eu quero dizer que essas misericórdias, elas são infinitas. Quando Deus encontra um homem e uma mulher que de fato crê, que de fato acredita naquilo pela qual está vivendo, o Senhor, Ele moverá, diz a Bíblia, céus e terra para abençoar não somente o homem, a mulher, mas toda a sua casa. Interessante para mim concluir aqui a respeito sobre que esse rei Nabucodonosor, na verdade, abençoou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego pelo fato de eles não se prostrarem diante da estátua pela qual ele próprio refeito. O decreto era: quem não se curvar vai morrer. Escute uma coisa, quem sabe você está enfrentando uma situação difícil hoje na sua vida, uma notícia que você jamais esperava, você recebeu. Quem sabe você está se deparando com uma situação que você nunca esperava. Quem sabe o teu casamento, para você que é casado, para você que tem seu cônjuge, está enfrentando uma crise no casamento, e você acha, e algumas pessoas já disseram para você que você a melhor coisa é desistir, é parar, é pedir o divórcio, ou seja, é acabar com o casamento. É muito fácil desistirmos, é muito fácil olhar para trás. O difícil é continuar a olhar para frente. O difícil é, mesmo caindo, extrair forças da onde não tem, que na verdade tem. Deus nos proporciona momentos de teste para nós entendermos quem nós somos. No livro de Coríntios nos ensina que o Senhor jamais nos dará uma provação que não podemos suportar, mas toda provação que nós viemos passar, Ele vai nos dar o escape. Escute uma coisa, queridos, Deus me coloca como um chofar na sua boca, como uma voz profética agora, declarando na sua direção: o seu casamento é uma bênção, a sua família é uma bênção, os seus filhos são uma bênção, o seu cônjuge é uma bênção, sabe, a sua casa foi escolhida para receber céus proféticos, céus sacerdotais estão postos diante da sua casa, ou seja, sobre a sua casa. E detalhe, a bênção de Deus, ela está no meio de nós, ela tá na sua direção. Nunca duvide daquilo que o Senhor já falou para você. Quem sabe algumas coisas o Senhor já colocou diante de você alguns anos atrás, e elas não aconteceram ainda. Persevera, persevera, persevera. Olha o que diz Tiago capítulo 1 versículo 12: bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado pela prova, receberá a coroa da vida eterna, que está preparada para todos aqueles que o amam. Sabe qual é a maior riqueza de um rei? Não é terra, não é palácio, não é carruagem, não é cavalo. A maior riqueza de um reino é a coroa. Toda a riqueza de um reino está numa coroa. A coroa é o símbolo da riqueza, de autoridade. E escute o que eu estou lhe dizendo:
Nunca desista de Jesus, nunca desista de sonhar, nunca desista de correr atrás dos seus objetivos, nunca desista por nada, mesmo que as pessoas venham olhar para você e dizer assim: acabou. Não aceite um não como resposta, sabe? O não, ele não pode ser a resposta final. O não é a oportunidade de você alcançar o sim, que é a resposta correta do trono na nossa direção. Então se levante, se posicione, então declare. Eu, como voz profética, eu declaro toda sorte de bênção como sacerdote na sua direção. Que o Senhor entre na sua causa, que o Senhor venha prosperar você. Quem sabe existe uma pessoa nesse momento está me assistindo agora, que você talvez está desesperado ou desesperada, porque por causa do seu empreendimento, porque você já teve que dar conta de funcionário, porque você está pensando: será se eu dou a conta do funcionário? Será se eu saio do emprego? Será se eu vou perder o emprego? Escute uma coisa: foi o Senhor que deu para você. Se foi o Senhor que deu isso para você, da bênção da sua mão para administrar, para vocês crescer, nada vai tocar. Escute uma coisa: existem momentos difíceis, sim, como você está olhando para mim. TV Rádio Parente hoje tem 6 meses para me concluir aqui, 6 meses. Mas antes, no início, nós tivemos muitas palavras negativas. Nós só éramos 2, hoje somos quase 20, ou seja, somos muitos hoje, né? E todos nós estamos no mesmo propósito, no mesmo sonho, amém? Então, muitas palavras vieram na nossa direção. Quando nós tivemos 3 ouvintes na nossa rádio, foi uma alegria que celebramos aqui, só nós, não tinha nem vídeo, era só rádio, não era só a nossa voz, né? E um casal lindo, quero mandar um abraço aí a Aline e Josimar, né, de Santa Catarina, né? É um local da cidade, até eu esqueci, não sei o que, Maruim, é uma cidade de Santa Catarina, Sertão do Maruim, né? Sertão do Maruim, Assembleia de Deus do Sertão do Maruim, Santa Catarina. Um povo lindo que estava nos acompanhando. Começou por esse casal, Aline e Josimar. Foi um dos motivos, mas também que o Senhor nos mostrou que não poderíamos desistir. Nós já tínhamos a certeza que nós não iríamos parar, mas aí com esse casal, ligando para nós, Santa Catarina, e eles começaram a compartilhar, muitas palavras vieram dizendo que não ia dar certo, que isso, aquilo, outro, para me concluir. Hoje nós não temos somente 3 pessoas, nós temos para mais de 200 mil pessoas que nos acompanham todos os meses. Isso é fato. Mais de 30 nações estão nos acompanhando. Só ontem tinha 28 nações nos acompanhando, só ontem. Ou seja, nós temos um gráfico aqui. Então tudo dependeu da nossa decisão. E eu quero concluir e dizer para você: o segredo não está no início nem no meio, o segredo está no final. Mas para chegar no final não é fácil. O que Deus está mandando dizer para você é que você venha perseverar na vida. Persevere na vida. Hoje TV Rádio Parente está na zona oeste de Manaus, e nós já fechamos um outro local na zona leste de Manaus. Nós já estamos trabalhando para montar, pessoas fazendo divisória, instalação de energia, ar-condicionado. Hoje já entrei em contato com a pessoa que vai fazer os perfurados, que no caso os adesivos da frente do local, da lateral, ou seja, o pagamento, tudo debaixo de uma palavra chamada fé. Algumas pessoas olharam para nós e disseram assim: quanto é que entra aí para vocês? Eu vou dizer para você quanto é que entra. A única cédula que está entrando hoje é a cédula da fé. Só a cédula da fé. E graças a Deus tem levantado homens e mulheres para sonharem junto conosco. Hoje somos grandes. Ou seja, em que sentido? Na dimensão que nós alcançamos. Nós vamos alcançar muito mais. E eu tenho falado, para me concluir, eu tenho falado desde 2018 uma frase dizendo: vai dar o que falar, o que Deus está fazendo na minha vida. E eu quero deixar essa palavra para você, dizer: vai dar o que falar, o que Deus está fazendo na sua vida. As pessoas elas verão, as pessoas elas vão dizer que a mão do Senhor é que fez o milagre.
e que você venha guardar essa palavra no seu coração, querido e querida. Você que está me assistindo, você que está nesse momento aqui pela nossa TV e Rádio Parente, quero mandar um grande abraço a todas as pessoas que estão me acompanhando aqui nesse momento, porque eu acredito que através de você também outras pessoas podem ser transformadas, tá certo? E aí, concluindo, dizendo a palavra do Senhor, declarando no capítulo 4, no capítulo 3, né, a palavra do Senhor, que o Senhor vai nos ensinando, dizendo: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Se prepare, porque o nosso rei escolheu você para prosperar a sua vida, para prosperar a sua casa, para prosperar a sua família. Nunca duvide. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa teu servo, tua serva, abençoa teus filhos, que cada um receba a porção dobrada do teu Espírito. Quero aqui declarar, Senhor, toda a sorte de bênção, Senhor meu Deus, porque já é uma promessa no mundo espiritual para nós. Nascemos para vencer aqui na terra, Senhor. Não podemos espiritualizar tudo, não podemos espiritualizar tudo, porque nem tudo é espiritual. A maioria, quase 100% na terra é física, ou seja, precisamos nos posicionar com a tua direção para vencermos na vida. Então nos capacita, Senhor, capacita esse homem, essa mulher, dá vitória, dá visão profética, ajusta o foco desta pessoa, aguça a audição desta pessoa, Senhor, adestra as mãos desta pessoa, os pés, Senhor, dá força para ele e para ela, para vencerem e para escreverem uma nova história. Assim eu quero declarar, Senhor, nessa noite especial, em o nome de Jesus, a tua bênção. Amém e amém. Olha, queridos, que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha guardar você, né? A vontade de Deus é nos fazer prosperar, e eu creio e acredito que chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. Amanhã eu vou estar novamente a partir das 18 horas, né, horário Manaus, ministrando mais um programa Momento Profético, e eu convido você, de segunda a sexta-feira, aqui pela nossa TV Rádio Parente, nós estaremos realizando esse programa em nome de Jesus. Eu tenho o meu ministério evangelístico, ministério congressista internacional, pela qual eu sou, e eu quero aqui deixar bem aberto para que você me ajude, para que você, né, ore por mim, para que Deus venha fazer a vontade dele. Não sou eu que vou ter que ficar ligando para as pessoas para eles me chamarem para pregar, não sou eu, é o Senhor que abre as portas. Mas eu preciso de amigos, pessoas que me ajudem em oração, porque é muita coisa que nós podemos fazer no nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos ter o programa Esporte nas Comunidades a partir das 19h30. Aqui do lado de fora já está uma equipe já pronta. Hoje vai ser muito top. E às 21 horas volta o Primeiro Amor de Deus aqui na nossa TV Rádio Parente. Amanhã a partir das 11 horas da manhã eu convido você para você estar comigo no Notícias do Dia, de segunda a sexta-feira, tá certo? Para a glória do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo te abençoe hoje para todo sempre.